Então, saca só. Isso aqui, eu só queria falar por cima. Porque é uma notícia interessante, mas que nem o... Eu perguntei pro Humberto e perguntei assim, qual é, né? Qual é desse negócio aqui? Discuti com o pessoal do coletivo Tecnologia Clássica, o Teclas também. Tá tocando Edge. Deixa eu ver. Só vou continuar aqui. Acho que tá tocando Edge. Mas eu só vou continuar. Então, isso aqui é uma coisa meio confusa, tá? Porque, primeiro o nome, que parece piada, mas o governo vai lançar o real digital. Então é tipo, ele é de verdade, ele não é, né? Tipo, mas basicamente algumas pessoas e eu também, quando a gente viu essa notícia, quando eu vi essa notícia, eu pensei, isso é tipo um Pix 2, né? É o real oficial, é real coin. Duas coisas que você pode pensar, isso é tipo um Pix 2, sabe? Tipo, o governo anuncia Pix 2, ou governo anuncia criptomoeda do governo, né? No caso, não é real NFT. No caso, não é nenhuma dessas duas. O funcionamento, vocês poderiam comparar... meu Deus, tem essa coisa chata aqui em cima. Pera aí. Deixa eu hackear. Ninguém quer saber a cotação, bro. Valeu, obrigado. Real oficial seria o nome maravilhoso, né? Mas no caso, ia passar a ideia errada. Então a ideia aqui, ó, é que agirá como um dinheiro digital, que é o que a Bitcoin e outras criptomoedas se propõe a ser um dinheiro digital. Inclusive eu tenho uma live bem extensa falando sobre como funcionam criptomoedas. Mas a diferença, e porque a gente não vai chamar isso de criptomoeda, porque isso não é uma criptomoeda, é que ela não tem um aspecto de descentralização. Então isso vai ser um sistema igual ao Pix nesse sentido, que vai passar pelo Banco Central e vai passar por uma coisa centralizada, que é o Banco Central, que vai validar todas as transações, que vai validar todas as pessoas, todas as carteiras e tal. Então não é uma criptomoeda. Seria o real digital lastreado pelo real? É muito estranho. Parece que eu tô tendo um AVC. O real oficial lastreará o real. Tipo, se vocês lerem o artigo, eu não vou ler todo ele aqui. A maneira de imaginar isso não é como se ele fosse uma coisa diferente. Ele é literalmente igual ao real. Ele é só uma maneira da gente fazer pagamentos, a gente usar o real e a gente guardar o dinheiro numa carteira sem a gente precisar do dinheiro físico. E algo que é interessante, mas a princípio eu achei que era bem mais interessante do que é que a princípio nós poderemos ter uma conta, uma carteira, um lugar para guardar as nossas moedas de real digital que não depende de nenhum banco. Então a gente teria uma carteira que não é o teu colchão, não é, sabe, não é embaixo da tua casa ali. É uma carteira onde você guardaria, e isso não tá dentro de um banco, tá? E é basicamente isso. O real oficial ele é uma maneira de fazer transações de reais pela internet, de uma maneira digital, e de guardar dinheiro, que é o que o Pix não tem. O teu Pix, ele faz transações, tá? Mas ele não é dinheiro. O Pix é uma maneira de mandar dinheiro, que nem o DOC, que nem o TED era. Isso aqui é uma moeda, mas é exatamente, isso aí é exatamente, eu não tô conseguindo. Isso é exatamente igual ao dinheiro, só que todo pelo computador. A parte mais confusa desse artigo... Vamos ler essa parte aqui que é boa e daí eu vou chegar na parte confusa. Não tem uma pancada desse usando o dólar. Só deixa eu ler. Pix impresso já. Mas já tem um monte disso. Tipo, o que tem são fintechs, são plataformas online, são bancos. Isso aqui é do Banco Central. Então isso aqui seria tipo o dinheiro oficial do Brasil. Seria o dinheiro real oficial do Brasil e não um dinheiro dentro de um banco, entendeu?
É tipo o Mercado Pago. Vai ser tipo o Mercado Pago, só que vai ser com a moeda oficial do Brasil. Entendeu? É bem difícil de explicar isso porque é confuso. É o real digital oficial, óbvio, pessoal. É óbvio. Vamos ler aqui, ó. O que é o real digital? Como o próprio nome diz, real digital será a primeira moeda virtual oficial do Brasil. Trata-se, em suma, de uma extensão das tradicionais cédulas físicas de dinheiro, mas será transacionada exclusiva em ambiente digital. Então, a maneira mais fácil de explicar isso é exatamente a mesma coisa. É dinheiro, só que ele é digital. Tá? O real digital é classificado como Central Bank Digital Currency, ou moeda digital do Banco Central, em tradução livre para o português. A moeda será produzida e regulada pelo BC, seguindo as regras vigentes na política monetária brasileira. Grosso modo, uma CBDC é uma versão virtual da moeda de um país, uma moeda alternativa, embora com o mesmo valor do dinheiro tradicional, utilizado no dia a dia ou transacionado por meio de aplicativos. Por isso que é a mesma moeda. Ela tem exatamente o mesmo valor. Tá? E daí isso é uma coisa assim, ó. Sem entrar em muitos detalhes aqui, é o real oficial. Sem entrar em muitos detalhes aqui, por que uma criptomoeda não é dinheiro de verdade, tá? E que uma criptomoeda precisaria para ser dinheiro de verdade? Ela precisaria ter algumas características do dinheiro. E a principal que ela não tem é que ela não pode pagar impostos, tá? Então, quando um país ele quer ter uma moeda soberana dele, e eu não estou falando do coletivo que eu faço parte, eu estou falando de uma moeda soberana num país como o real é do Brasil, é vital que essa moeda seja a moeda que o governo cobra os impostos em, tá? Que daí, se ele fizer isso, ele também vai poder imprimir a moeda e ele vai poder retirar de circulação a moeda, tá? Então, é por isso que isso aqui é a moeda oficial do Brasil, entendeu? Não é Bitcoin, não é criptomoeda, não é descentralizado, é todo gerido pelo governo, centralizado. Se o governo quiser criar, quiser depositar, quiser retirar por meio de impostos, ele pode fazer, porque isso é a moeda do Brasil. Isso é só uma representação digital, basicamente. Então não é tão complicado, mas eu acho que o que deixa complicado é a existência do Pix e a existência das criptomoedas, que são coisas que a gente já tá vendo aí há bastante tempo e não são isso, entende? Esse é o real oficial que vale mais do que dinheiro. Mas ó, tem uma parte confusa aqui que eu vou chegar. E eu recomendaria para vocês, se vocês quiserem entender isso melhor, verem os vídeos do Humberto Matos, que também é membro da Soberana, sobre moeda. Ele tem uma série inteira sobre moeda. Ele tem inclusive um curso do site, aquele Classe Esquerda, falando sobre moeda. E ele manja muito, e daí vocês vão entender direito o que o real é, tá ligado? Tem uma série de vídeos dele sobre a inflação do Brasil e sobre a criação do real. Ele manja muito, tá? E eu perguntei pra ele, tipo, o que eu preciso saber sobre isso que não tá escrito no artigo? E ele disse, meio que não vai mudar nada. É isso que a gente tá dizendo, é o real oficial. Eu perguntei umas coisas aqui e ele disse, olha, eu acho que no geral vai ficar tudo igual, só vai facilitar muito, porque diminui os custos da casa da moeda, de criar dinheiro, diminui o custo para banco, diminui o custo de transação, tipo, realmente é uma coisa que só vai deixar tudo mais dinâmico e vai ser bom. E saca só, qual é o objetivo do Banco Central com o real digital? Ao lançar o real digital, o BC tem como principais objetivos diminuir os custos de operações bancárias, eu devia só ter lido o artigo, como a emissão de papel moeda e ampliar o contingente de pessoas no mercado financeiro. Os focos são os consumidores conectados ao mundo digital, segundo o BC. Ainda de acordo com o banco, a adoção do real digital deve facilitar o acesso de brasileiros a recursos financeiros por meio da tecnologia. A ideia é levar a moeda digital ao dia a dia da população, simplificando o processo de movimentação do dinheiro em compras no varejo, investimentos e transações bancárias, por exemplo. A medida faz parte de uma série de iniciativas da autoridade monetária rumo à digitalização da economia do país, de modo que o Brasil possa acompanhar os avanços tecnológicos ou esteja mais preparado para a chamada Web 3.0. Aí já vem a confusão, porque, que nem eu disse, isso não é criptomoeda. E geralmente Web 3.0 é o que é associado a blockchain. É o que é associado a aplicações construídas em cima de blockchain. Não tem blockchain aqui. De acordo com o próprio BC, o real digital tem o potencial de melhorar a eficiência do mercado de pagamentos de varejo e de promover a competição e inclusão financeira para a população ainda inadequadamente atendida por serviços bancários. A crise da pandemia evidenciou a importância de os instrumentos digitais de pagamentos chegarem aos segmentos mais vulneráveis e afetados da população, afirma a instituição em um comunicado sobre a moeda digital publicado em seu site oficial. Aí a gente tem que pensar uma coisa. Eu não cheguei a ler especificamente como é que vai operar isso, tá? Mas, pra mim, a gente tem que, tipo, tomar cuidado com uma coisa desse discurso que eles estão dizendo, que é essa coisa de, tipo assim, e é uma democratização, as pessoas que estão, não são servidas por um banco, que é uma realidade que afeta várias pessoas no Brasil, as pessoas que não têm acesso a não sei o que, a abrir conta, ao meio financeiro, a empréstimo, todas essas coisas. Beleza, mas, tipo, a tecnologia não vai resolver isso magicamente, tá ligado? A gente tem aí a questão da inclusão digital,
A gente tem a questão do acesso à internet, sabe? Do acesso a essas tecnologias. Que isso aqui é meio aquele negócio que que o governo Bolsonaro fez muito. Que, tipo, pode-se dizer que foi uma coisa boa que eles tentaram, que é assim, vai tudo pro digital. Carteira de vacinação eles estavam foda-se, mas tipo, o FGTS tu consulta pelo digital, o carteira de motorista vai pro digital, todas essas coisas assim, foi uma coisa tudo pra lá. E tinha assim muito esse discurso meio tecnocrático. Exato, é muito pica, mas e o pessoal que não tem net, Joy Castilho chega aqui com o resumo do que eu tô tentando dizer há 10 minutos. Mas, assim, é uma coisa muito tecnocrática de tipo assim, olha só, tá tudo no digital, e olha só que maravilha, o grande acesso. É só você ter um dispositivo, é só você ter internet, é só você ter acesso a isso aqui que você vai conseguir, mas quem não tem? Mas, enfim. E blá blá blá. Isso é que nem, por exemplo, o yuan digital da China. Vantagens. Tá, eu vou deixar pra vocês lerem esse artigo aqui. Inclusive, eu criei um tópico lá no fórum de tecnologia da Soberana, do nosso Discord, que eu tô postando as notícias que eu comento, tá? E daí a gente pode discutir melhor isso. Mas, tipo, isso aqui é meio só, tipo, uou, real digital, que maneiro e tal. Qual é a diferença entre o Pix e o real digital? Vamos ver isso aqui, ó. Você também já deve ter ouvido alguém comparar o real digital ao Pix. Sim, agora, porque eu comparei e disse que estava errado. Como se fosse a mesma coisa. Não são, e ao contrário do que muita gente pode pensar, há grande diferença entre os dois. Embora ambas as modalidades sejam operadas no ambiente virtual, o Pix é uma transação monetária e já está disponível no Brasil e pode ser feita por qualquer instituição financeira. Trata-se de um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, cuja proposta é ser um meio de pagamento mais seguro, competitivo e rápido. Entre diversas funcionalidades, ele permite fazer transferências e pagamentos em até 10 segundos, 24 horas por dia, em todos os dias do ano, inclusive nos finais de semana e feriados. Pix, eu te amo. Inclusive, a stablecoin brasileira. Inclusive, se vocês quiserem isso aqui, vocês podem me doar Pix e daí ele vai sair uma coisinha. Vocês tocam um sonzinho muito maneiro. Toca um sonzinho da Barbie. Por meio do Pix também é possível efetuar transferências, digitando apenas o celular ou o número do CPF do destinatário, eliminando a necessidade de digitar todos os dados da conta, beleza. Trata-se, enfim, de uma operação eletrônica que oferece ao cidadão a possibilidade de transferir ou receber dinheiro instantaneamente, blá blá blá. Por outro lado, como vimos anteriormente, o real digital não é uma operação eletrônica, mas a própria moeda. É uma versão digital da moeda física do país que tem como objetivo justamente facilitar operações financeiras virtuais, como pagamento de boletos pela internet ou recebimento de valores por serviços prestados, imagino que empréstimos, todas essas coisas também. Há uma outra diferença importante entre o Pix e o real digital. E empréstimos e, sei lá, contratos. Que eu acho que é aí que entra o negócio da Web3. Porque quem não sabe, de novo, tem a live se vocês digitarem... vai lá, Renato, tranquilo. Ninguém é obrigado a ficar acompanhando aquela live. Só é fortemente sugerido a ficar acompanhando aquela live. Mas na minha live sobre NFT lá e sobre criptomoedas e tal, a gente fala que a Web3 é essa ideia de que, tipo, como o dinheiro é programável agora e é todo digital, e ele se gerencia sozinho, né? Porque a blockchain, essa é a vantagem, né? Que ele se gerencia sozinho, que nem mágica. Claro que para isso precisa fazer um monte de coisa, rodar um monte de algoritmo e tal, distribuído, mas funciona sozinho. E daí você poderia colocar contratos para coisas acontecerem sozinhas também. Então, algo do tipo assim, quando eu acabar um serviço lá e comprovarem de alguma maneira que o meu serviço foi acabado, isso inicia um contrato que já deposita o dinheiro na minha conta. E não precisa nenhuma interação humana a princípio para acontecer isso. Então, com o real digital, imagino que isso poderia ser feito também. Que é uma coisa que os bancos, por exemplo, já fariam, entendeu? Ou algum outro tipo de instituição, e daí a gente talvez pudesse ter isso no real digital. Outra diferença importante. Todos os outros modelos de transação, Pix, cartões ou débitos automáticos, dependem de uma autenticação bancária, seja uma conta corrente, uma conta poupança ou uma conta de pagamentos em alguma instituição. O mesmo não ocorrerá com a moeda digital, que ficará em carteiras digitais, wallets, e será transacionada entre elas, não necessariamente passando pela intermediação dos bancos. Isso é a diferença principal. Exato, prompt, eu adoro quando o Luigi fala que da impressora de Pix dele, né, que na aula da Unicu dele sobre economias. Basicamente é isso, agora vai ser só pixel na tela. Outra coisa, o que tá dizendo aqui é que é interessante, a gente poderá fazer todas essas transações, que geralmente elas são operadas por bancos, tá?
Então a gente poderá fazer ela de carteira para carteira, sem uma instituição financeira no meio. Isso foi a coisa que eu perguntei pro Humberto lá. Tecnicamente, isso poderia reduzir o poder dos bancos na economia, né? Mas daí ele disse, olha, no geral, acho que não, porque isso vai reduzir o custo dos bancos, eles vão gostar de adotar isso no geral, e os salários provavelmente ainda vão passar para o banco, a gente vai ter que deixar o dinheiro em instituições para que ele renda igual à inflação e tal, porque deixar ele na carteira, eu imagino, posso estar perdendo algum detalhe, vai ser a mesma coisa que deixar embaixo do colchão, tá? Então a gente não deixa dinheiro embaixo do colchão porque o banco reajusta, né? Se tu botar no mínimo na poupança, ele vai reajustar a inflação pra ti, né? E outras pessoas botarão em investimentos e tal. Então isso não vai mudar muita coisa, pelo que ele disse. E acho que eu nem vou entrar muito em detalhes. Daí tem que ele não foi lançado ainda, mas provavelmente em algum momento no ano que vem. Então, assim, legal. Real digital, confuso. Muito mais confuso do que impressionante, mas pode ser uma coisa que nem o Pix vai facilitar muito nossa vida e é de novo, né, o Estado... E aí, Kali? De novo o Estado revolucionando aí as coisas para que o mercado possa ganhar dinheiro mais fácil, né? Isso se chama neoliberalismo. Nós estávamos falando sobre o real digital, mas nós acabamos agora também.